Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Viva Bem, mais uma semana começando e é claro que nós estamos aqui reunidos para falar sobre saúde, sempre às 8h30 da manhã. Você sabe que nosso encontro está sempre marcado. Mas essa segunda-feira é ainda mais especial. A Telecab está comemorando 30 anos de história. 30 anos que a gente tem crescido cada vez mais e levando internet, conexão para você em casa que está sempre nos acompanhando. Vamos conferir um pouquinho de como está sendo a construção dessa história? Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Deu meus vizinhos tudinho, usar a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha É quase... essa Telecab. A gente precisa comemorar, né? E que privilégio é eu fazer parte da história da Telecab também, porque mais de 2 anos que eu estou aqui e é muito bom poder comemorar esse aniversário de 30 anos. E você também pode comemorar com a gente, né? Você pode ser parte da família Telecab. Você pode ter a internet, pode ter a TV e fazer parte dessa grande família que está sempre crescendo. Liga pra gente no 3323-1212 ou segue nossas redes sociais Telecab 10, que a partir daí você pode tirar suas dúvidas e fazer parte dessa família, comemorar com a gente também esses 30 anos. Mas agora sim a gente vai falar sobre saúde. A gente vai falar sobre o mês de fevereiro, que é considerado o mês de combate às drogas e o alcoolismo. Mossoró aderiu a essa campanha Fevereiro Vermelho. Vamos conferir como é? Uma das cores de campanha que o mês de fevereiro representa é o Fevereiro Vermelho e Mossoró aderiu a essa campanha. Nós estamos aqui com a assistente social Fábia Queiroz para falar sobre esse assunto. Fábia, Mossoró aderiu a essa campanha por quê? Dia 20 é o Dia Nacional, né, de conscientização sobre a questão do uso de álcool e outras drogas. E Mossoró não podia ficar de fora, né? Porque é uma temática que ela está muito em alta, e principalmente próximo ao Carnaval. Então, Mossoró resolveu conscientizar mais ainda as pessoas do malefício do uso de álcool e outras drogas, principalmente a questão de trânsito, a questão das DST. Então, a gente tenta conscientizar as pessoas de que esse período é muito mais crítico, né? Que antecede ao Carnaval até o pós-Carnaval, né? No caso, Fábia, em alusão a essa campanha, Mossoró terá uma programação, seja de visitas UBSs, a falar com as pessoas, como que vai acontecer? Pronto. A partir do dia 17, as nossas UBSs elas estarão falando nas salas de espera sobre a temática. Né? Então, a gente tenta conscientizar de forma educativa as pessoas sobre os malefícios, né, de toda essa temática. Então, todas as nossas 47 UBSs estão todas falando sobre isso, né, nas suas salas de espera. E no dia 20, que seria o dia, né, nacional, a gente vai fazer uma movimentação na Praça dos Esportes. Estaremos lá por volta das 6 horas da noite, com panfletos, com conscientização, com vários serviços, inclusive com o PVT, mostrando um óculos, que esse óculos ele faz simulação de como você está quando você está bebendo e como você dirige. Então, esse óculos ele vai mostrar a sensação de quem está dirigindo, os riscos.
Então, é bem interessante. No caso, quem quiser pode visitar a ação. Pode sim, a gente está convidando quem tiver, né? A gente vai fazer na Praça dos Esportes, né? Por volta das 18h30 do dia 20, a gente vai estar lá com verificação de pressão, com teste rápido, com vários serviços, panfletos, distribuição de camisinhas e muita coisa educativa, né? Então a gente espera que vocês estejam lá com a gente. Pois é, muito obrigada, Fábia. Traz as informações. A campanha Fevereiro Vermelho é mais uma das campanhas que são muito importantes nesse mês de fevereiro, mas claro, não só no mês, até porque o álcool é perigoso e também outras drogas. E é muito importante que todos fiquem atentos a essa situação. E por isso, a Prefeitura de Mossoró realiza essa campanha. No município de Baraúna, o PSF Maria Zilma realizou um momento especial para as gestantes. A ação contou com atividades voltadas ao bem-estar das futuras mamães, promovendo relaxamento e conexão com o bebê. É claro que a nossa equipe estava presente e a Vanderlânia traz mais informações de como foi esse dia especial. Emoção, relaxamento e muito carinho marcaram a manhã especial dedicada para as gestantes em Baraúna. Uma das unidades de saúde do município promoveu uma ação que proporcionou momentos de cuidados e conexão entre as mães e os bebês. O bem-estar da mamãe reflete diretamente na saúde do bebê. E esse momento especial proporcionado pelo PSF Maria Zilma trouxe um relaxamento e acolhimento, mostrando que um pré-natal humanizado faz toda a diferença. Vimos que muitas se emocionaram e não só elas, como nós também, né, que ficamos na sala, se emociona junto com elas. E esse momento é muito importante, né, porque a gestação ele traz diversas mudanças de hormônio, alterações no corpo. E esse momento é o momento onde elas param e se conectam, ela e o bebê, somente eles dois. As futuras mães foram envolvidas em atividades que promoveram o bem-estar na busca de fortalecer os laços maternos. As atividades foram conduzidas por fisioterapeutas do município, que utilizaram técnicas específicas para aliviar tensões e proporcionar conforto às gestantes. Ser mãe é tudo na vida. É alegria, né? A pessoa poder gerar outra vida. Dar amor, carinho e atenção. A gente sentiu como se realmente estivesse segurando já nosso filho, né? Como se ele de fato estivesse falando com a gente. E para nós mulheres grávidas, né? O sentimento misto de emoções é grande. Além de benefícios físicos, a ação também proporcionou troca de experiência entre as mães e profissionais, fortalecendo laços e criando uma rede de apoio. Uma ação simples, mas cheia de significado. As futuras mamães saíram mais relaxadas e confiantes para essa fase tão importante da vida. E agora a gente continua falando sobre saúde, mas de Mossoró, que deu um passo importante na assistência à saúde ao habilitar o primeiro serviço especializado em doenças raras de todo o estado do Rio Grande do Norte. A repórter Alice estava lá e ela vai trazer mais informações de como é que vai funcionar. Mossoró habilitou o primeiro serviço de doenças raras do Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município conversando com o secretário Almir Mariano. Secretário, qual a importância de Mossoró agora ter esse serviço? Mossoró habilitou, né, a única região para poder realmente diagnosticar de forma precoce doenças raras aqui no estado do Rio Grande do Norte. Iremos fazer esse trabalho juntamente em mais 13 cidades da nossa regional, e a importância é trazer um diagnóstico mais rápido e poder assim acompanhar o tratamento dessas doenças raras que aparentemente elas, pela quantidade, né, de aparecimentos, né, elas são pouco observadas ou pouco tratadas, e essas pessoas ficam silenciadas, né, e a gente está trazendo esse tipo de assistência para essas doenças específicas. Como será distribuído esse serviço aqui no município de Mossoró? Então, estamos fazendo um levantamento
das doenças que são raras, não só do município de Mossoró, mas de toda a nossa regional, para poder montarmos um plano de ação juntamente com a Liga e acompanharmos de forma mais rápida esses pacientes. Como que está sendo o balanço do balanceamento mesmo que vocês estão fazendo, tanto a Secretaria de Saúde quanto o Hospital de Combate da Liga contra o Câncer, em relação aos números, às doenças raras aqui no município de Mossoró? Então, essa é um avanço muito importante, pois aparentemente essas doenças não eram tratadas nem acompanhadas e agora poderão ser feitas de forma muito rápida e identificadas, né, precocemente. E isso é muito importante porque essas pessoas começam a ter acesso ao serviço público de saúde e que até então não têm. Então, muito obrigada, secretário Almir Mariano. Traz essas informações, uma notícia como essa, que é importante para toda a população aqui de Mossoró e da região, e também para os hospitais. O serviço, aí, tratamento também ajudar no diagnóstico precoce de doenças raras. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Não sai daí que a gente volta já para continuar conversando sobre saúde. Já estamos de volta e agora a gente vai conferir um pouquinho da entrevista que aconteceu com a psicóloga Viviane Braga. E o tema é como a separação dos pais afeta a saúde mental das crianças. Vamos conferir que essa entrevista é muito importante, a gente fala sobre um tema bem delicado. Quem está aqui ao meu lado para tirar todas as dúvidas e explicar para a gente é Viviane Braga, que é psicóloga. Viviane, é um prazer te receber aqui novamente. Prazer é sempre meu estar aqui falando sobre um tema, inclusive, tão importante, né? É um tema que, não, como você mesmo trouxe, não deixa de ser atual. E a cada dia nós temos recebido mais e mais demandas em relação a isso, esses impactos que essas crianças, adolescentes estão sentindo nesse processo do divórcio. Para a gente começar, queria que você explicasse para a gente como é que vai estar impactando nas crianças e nos adolescentes. Vai ser os sentimentos, vai ser o comportamento, o lado social ou um pouquinho de cada? Na realidade, os impactos, ele é de uma forma geral, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente tem essa configuração familiar, que esse pai, essa mãe, essa família lá está estabelecida, nós temos papéis sociais. E muitas vezes, nesse processo do divórcio, o divórcio, quando ele vem, existe todo um processo. Então, raramente isso é algo instantâneo, que acontece assim de uma hora para outra, né? Então, essa família ela já vem em um processo e acaba culminando com a saída de um dos cônjuges. Geralmente, nem sempre isso é uma decisão bilateral. Então, muitas vezes, na grande maioria, essa decisão é unilateral. Então, um dos cônjuges, ele percebe que não está tão feliz, que não está tão bem nesse relacionamento e decide se ausentar, sair dessa relação. Só que com isso, esse papel social que ele exercia dentro dessa família, muitas vezes, na grande maioria, acaba afetando toda essa família, principalmente crianças, adolescentes, né? E aí vai acabar mexendo nessa questão do comportamento, do sentimento. Quais são os mais frequentes que você encontra hoje? O que acontece? Essa criança, esse adolescente, ele é impactado de uma forma geral. Por quê? Muitas vezes essa criança ela tem que se ausentar, mudar de escola, tem que mudar de casa. E essas mudanças drásticas que acontecem na vida dessa criança, desse adolescente, impactam. Primeiramente, nas questões emocionais, né? Então, muitas vezes ele não consegue lidar com as emoções de forma tão saudável, tão funcional como deveria. E aí, vai reverberando em outras áreas da vida, né? As questões sociais, porque agora eles vão ter outras famílias, outras casas para ir. Então, às vezes, o pai, ele sai de casa e aí já tem outra casa, às vezes, inclusive, já com outras famílias, e ele começa a ter que lidar com novas situações. Então, esses impactos, para além do emocional, ele passa também a ser social, muitas vezes financeiro, que essa criança perde aí muitas coisas que ele tinha, poder aquisitivo, essa família, essa mãe ou esse pai que fica, muitas vezes não tem a mesma condição financeira de quando estava casado, isso acaba impactando. E assim, uma das coisas que mais a gente sente, e é que geralmente chega no consultório, são as questões de rendimento escolar.
Então, assim, uma das primeiras coisas que são extremamente afetadas quando essas crianças e adolescentes estão nesse processo aí, do divórcio dos pais, é a questão escolar. Porque se a gente não está bem emocionalmente, a gente vai ter uma grande dificuldade de aprendizado. Então, é um dos maiores impactos, pelo menos um dos mais notáveis que a gente percebe na vida dessa criança e desse adolescente, são os rendimentos escolares. Acontece também dos pais não perceberem outros sintomas e só perceber quando chega na escola? Sim, muitas vezes a professora que está ali lidando diariamente é quem vai perceber isso. Por quê? Porque vamos imaginar essa família, né? Esse pai, por exemplo, hipoteticamente, é quem decide sair por N motivos. Essa mãe está tão envolvida na dor dela, das emoções que estão ali vindo à tona, que às vezes, geralmente, não consegue nem perceber esse processo dos filhos, né? Então, assim, muitas vezes é essa professora que está mais atenta, que percebe e começa a perceber esse rendimento escolar diminuindo e convida e chama a família para esse momento, né? Isso aí também vai impactar muito no que você estava falando no começo, como é feita essa separação, né? Você falou que às vezes é só um cônjuge que está querendo, geralmente não é algo bilateral. E a forma que é feita a separação vai impactar também? Total. O que é que acontece? A forma desse divórcio, a forma dessa separação, ela vai ser o preditor de como as coisas se darão no futuro, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre divórcio, a gente fala sobre minimizar os danos para essa criança, para esse adolescente, para essa família, né? Porque a gente sabe que um impacto existirá. De forma inevitável existirá um impacto nessa família. Mas quando a gente consegue ajudar essa família a fazer um processo amigável de conciliação, existe uma grande redução de danos. Então, quando a gente fala sobre divórcio amigável, a gente fala sobre reduzir esses danos e impactos psicológicos na vida de todos os envolvidos. Não só das crianças e adolescentes, mas os próprios pais também, né? E aí esse divórcio, muitas vezes ele acontece já com muitas brigas e todo um caminho que já estava impactando a criança também? Sim, total. Porque o que acontece? Como a gente falou no início, né? Muitas vezes é unilateral essa decisão. E aí já vem um processo de trazendo muitas questões. E uma coisa muito importante, Beatriz, que eu gosto sempre de frisar, é a diferença da parentalidade para a conjugalidade, né? O que é que acontece? O que é a conjugalidade? É justamente o relacionamento desse casal, né? A parentalidade é algo que existirá para toda a vida. Então, existe uma diferença e os pais, muitas vezes envolvidos nesse processo, não conseguem identificar essa diferença. E acaba uma coisa se sobrepondo à outra. Então, muitas vezes, essa conjugalidade ela já vem sendo desgastada ao longo desse relacionamento. Esses pais eles já estão em processo aí de briga, de discussões. E essa situação acaba impactando e gerando problemas nessa parentalidade. Então, essas crianças começam a presenciar essas brigas, essas crianças elas começam a vivenciar esse processo, esse clima, e isso traz tanto um impacto negativo, não só emocional, mas inclusive social dessa criança, né? Acaba que tudo isso vai reverberar, né, ao decorrer da vida. Sim, sim. Algumas pessoas também imaginam, já é um pensamento um pouco mais antigo, mas algumas pessoas ainda pensam que ficar juntos, mesmo com os problemas, vai ajudar a criança, porque ela não vai estar passando pelo processo de separação. Mas isso é um mito? É um mito, porque o que acontece? As crianças precisam estar com pais felizes, né? Então, muitas vezes, esses pais, se for feito um processo de divórcio de forma amigável, saudável, é muito mais satisfatório para essa criança estar com pais separados e felizes, bem, do que estar num relacionamento onde essa conjugalidade, ela está, vamos dizer assim, adoecida e acabe reverberando na parentalidade. Então, a importância desses pais estarem bem é extremamente fundamental para essa criança estar bem, né? Então, antigamente a gente tinha esse conceito, né? Não, vou continuar casada por causa dos meus filhos, né? Só que a gente sabe que isso é um mito, que muitas vezes esse ficar em casa com essa conjugalidade adoecida, muitas vezes gera um tanto impacto negativo
quanto o próprio divórcio, né? Então, não é só o divórcio, é a forma como ela é feita, né? Então, muitas vezes, e aí uma coisa muito importante a gente falar, que as pessoas imaginam que o divórcio só existe quando um dos cônjuges sai de casa. Mas, a partir do momento que essa parentalidade ela já está sendo afetada por essas relações do casal, isso já estamos no processo do divórcio. Os artigos e os estudos mostram que esse processo do divórcio ele se dá bem antes da saída de um dos cônjuges e ele, para se concretizar, se completar ali, dura em torno de 4 anos. Então, em média, é 4 anos para as questões se consolidarem. Um desses cônjuges ou os dois conseguirem seguir a vida, conseguirem ali se organizar, inclusive para essa criança e para esse adolescente, né? Então, dentro desses 4 anos, em média, obviamente que os artigos trazem como uma média, não é algo fixo, é esse processo de reaprender a viver, né? Reaprender a viver com as novas situações. Muitas vezes, depois desse divórcio, pós desse divórcio, entra outras figuras parentais, que a gente fala aí do padrasto, da madrasta. Então, lidar com essas novas figuras parentais é um desafio. E tudo isso, muitas vezes, essa criança fica no meio de tudo, né? Então, a grande questão é como é que eu vou conduzir isso? Quem é o adulto da situação, né? Qual a responsabilidade desse adulto diante dessa situação? São questões que precisam ser levantadas e bem trabalhadas, né? Agora a gente vai para mais um intervalo. Não sai daí que a gente volta já para continuar conversando e aprendendo sobre saúde juntos. Já estamos de volta. Eu quero te lembrar que se você ainda não tem os nossos pacotes de internet, segue a gente nas nossas redes sociais, Telecab 10, e aí você vai ter a melhor internet da cidade na sua casa, tá bom? Meu recado tá dado para você. Mas agora vamos voltar a falar sobre saúde, e aqui em Mossoró, as secretarias de saúde da região se reuniram para discutir sobre a construção do plano do programa Mais Acesso a Especialistas. Vamos conferir como é que foi com a Alice Araújo? Na atenção especializada, ambulatorial e hospitalar, persistem problemas assistenciais, como o longo tempo de espera para acessos a consultas, exames e procedimentos. Em busca de uma solução, surgiu o programa Mais Acesso a Especialistas, que oferta cuidados integrados. Esse programa é um novo programa lançado ano passado pelo Ministério da Saúde, né, que tem o objetivo de ampliar o acesso e de reduzir o tempo de espera para a atenção ambulatorial especializada. Então, a ideia é que esse tempo de espera até o seu diagnóstico seja reduzido de 30 a 60 dias para a atenção ambulatorial especializada. Uma ação foi realizada em Mossoró, unindo as secretarias de saúde da região para a construção e planejamento do programa. A gente tem, por exemplo, já de portarias publicadas pelo Ministério, a oncologia, a oftalmologia, a otorrino, a ortopedia e a cardiologia. Então, aqui a gente vai fazer a definição de prioridades, pensar quantitativos de atendimento, pensar em municípios que possam executar essas OCIs, né, dentro da região, para que o usuário consiga ter seu acesso ampliado. As cidades aderiram ao programa e esperam pela aprovação do Ministério da Saúde. A gente já teve plano aprovado na 4ª região em Caicó, já tem mais 2 planos também submetidos ao Ministério da 5ª e da 8ª região. Então a gente está agora com essa missão aqui na 2ª região, porque a intencionalidade realmente é começar essa oferta de cuidados integrados o mais rápido possível, né? Mais acesso, mais oportunidade para o usuário conseguir seus diagnósticos e respectivos tratamentos. Os serviços especializados estão concentrados nas grandes cidades, principalmente na rede de saúde privada, onde ficam restritos a uma parcela específica da população que detém um poder aquisitivo maior, motivo que potencializa desigualdades sociais na atenção básica, que já enfrenta diversos desafios. Não é só um objeto burocrático, não é só um plano burocrático. Na verdade, a gente deseja que ele reverbere na vida das pessoas. E reverberar na vida das pessoas significa que este seu João, Dona Maria, Luizinho, quem for, independente de cor, raça, religião, partido político, do que for, ele ter acesso a esses cuidados integrativos. A união dos municípios se torna significativa para o alcance do objetivo.
Agora a gente vai falar sobre denúncias de violência psicológica contra a mulher, que são complexas de se fazer, mas você precisa fazer, você não pode deixar de denunciar. E em 2024 houve um aumento no estado dessas denúncias. O estado do Rio Grande do Norte teve uma média de 3 denúncias diárias de violência psicológica contra a mulher. E para entender um pouco mais sobre isso, estou aqui com Lilian Cíntia, que é subtenente da Guarda Civil Municipal de Mossoró, para falar um pouco sobre o assunto. Lilian, o que é exatamente violência psicológica contra a mulher? Violência psicológica é um crime trazido pela lei federal, que conhecemos popularmente como Lei Maria da Penha, e é um crime que causa dano emocional à mulher. Aquela de querer controlar seus comportamentos, suas crenças, suas decisões, que perturbem psicologicamente a mulher. Quando isso acontece no âmbito doméstico ou familiar, é configurado o crime. E como nós podemos perceber que a mulher está entrando nessa violência psicológica? A mulher, ela pode perceber quando realmente ela se sinta perturbada devido àquela fala ou àquela atitude que faz com que leve a ela tomar decisões que ela não queira, se sinta emocionalmente abalada ou até incapaz naquele contexto. E quais sinais podemos perceber na outra, talvez numa vizinha, numa parente, quais sinais podemos perceber nela que ela está sofrendo essa violência? Geralmente a violência psicológica, quando ela ocorre entre 4 paredes ou entre 2 pessoas. Isso, quando a gente visualiza uma mulher que emocionalmente ela está abalada, sempre procurar conversar e realmente tentar identificar se realmente é fruto de uma violência doméstica ou familiar. E aí orientá-la a buscar ajuda. E como fazer a denúncia? A denúncia, a própria vítima pode fazer pelos canais de denúncia. Em caso de flagrante, pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo número 153 ou 986317000. Como é difícil essa questão de flagrante de violência psicológica, geralmente é uma condição que a mulher se sente, no momento, talvez não queira chamar uma viatura, porque é de forma mais sutil, digamos, é uma violência de forma mais sutil para quem está vendo de fora, digamos assim. Essa mulher ela pode se dirigir à delegacia da mulher e na delegacia da mulher ela formular a sua representação, denunciar. Obrigada, Lilian. É bom ficar atento para esse tipo de violência, por ser, como o Lilian falou, algo sutil, é necessário perceber os sinais para poder fazer a denúncia. Fiquem atentos para a pessoa que está ao seu lado e para você também, para caso você sofra esse tipo de violência, poder denunciar. Agora a gente muda de tema, vamos conversar sobre a estimulação sensorial, que é uma atividade muito importante para todas as crianças, sejam elas atípicas ou não atípicas, sejam elas típicas. E pensando nisso, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPEN do IFRN Campus Apodi, desenvolveu uma sala com recursos multissensoriais. Olha que bacana esse projeto, vamos conferir com a Ticiara Macedo? Cada ser humano tem uma forma única de ver, sentir e entender a vida. Pensando nisso, o NAPEN, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do campo IFRN Apodi, desenvolveu uma sala multissensorial para reduzir estímulos do ambiente e oferecer um espaço adaptado e confortável. A estimulação sensorial é uma abordagem terapêutica que ajuda pessoas atípicas a lidar com sensações. A gente traz as diferentes texturas, a gente traz o nosso painel que estimula o sistema cognitivo e para que eles trabalhem atividades do cotidiano que para algumas pessoas podem parecer simples, mas para eles não são. E a gente conseguiu mesclar a atividade da sensibilização junto com o hiperfoco para que eles consigam desensibilizar e consigam ter isso em seu cotidiano. A sala contém jogos de textura, atividades para manipulação, luz azul, recortes e surpreendeu os alunos que não são atendidos pelo NAPEN. Em cada detalhe da sala dá para ver o esforço que as meninas tiveram em criar a sala e os objetivos eu acho que foram completamente alcançados. É uma sala que traz muito conforto, dá para a gente entender completamente como é a experiência de vida das pessoas atípicas que têm alguma condição diferente. A sala multissensorial é uma oportunidade para que todos experimentem outra visão de mundo, nos pequenos detalhes, e enxerguem com os olhos e toque dos alunos que vivenciam todos os dias diferentes sensações. Agora a gente vai para mais um intervalo, não sai daí que a gente volta, já que ainda tem mais entrevista aqui no Viva Bem.
Já estamos de volta. Agora a gente está quase terminando o nosso programa, mas antes a gente ainda vai conferir uma entrevista com a Érica Soares, que é enfermeira do trabalho SESI Mossoró. E o tema é Saúde do Trabalhador. Vamos conferir como é que foi. Deixa eu apresentar a minha convidada de hoje, a Érica Soares, enfermeira do trabalho do SESI de Mossoró. É um prazer te receber, Érica. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer para mim também estar aqui com vocês, falando um pouco, né, sobre a saúde do trabalhador, uma área que, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada. Eu atuo há mais de 10 anos na área, né, lá no SESI, então, assim, é muito importante a gente focar nesse assunto, né? Eu parabenizo vocês aqui da Telecab, porque é uma área que é um pouco ainda que deixada de lado, né? Como você falou, não é tão enfatizada. E a saúde do trabalhador é uma área, é um campo da saúde pública, né? Que foca a prevenção, a promoção, a recuperação, reabilitação da saúde dos trabalhadores, né? Focar mesmo no ambiente de trabalho, né? Os riscos aos quais eles estão expostos no trabalho. E a saúde do trabalhador, ela está em todo o trabalho, né? Às vezes a gente pensa que é uma pessoa que se expõe mais a um risco, mas a saúde ela vai estar em todo tipo de trabalho de uma forma diferente? Exatamente. Você em casa está exposto aos riscos, né? Aos riscos de determinada atividade. As pessoas que trabalham, né, em home office, eu estou em casa, estou longe de ruído, eu estou longe de um produto químico liberado pela empresa e assim, mas está próximo a doenças osteomusculares, né? Devido a uma postura, desconforto devido à iluminação. Então, assim, tudo isso envolve a saúde e a segurança do trabalhador. Para você conseguir enxergar aí que vai além do que você sabe, do que você imagina. Exatamente. Então, a saúde e a segurança do trabalhador estão conectadas, né? Exatamente. Estão assim, são juntinhas, trabalham juntas, andam juntas. E quais são as principais doenças que a gente pode encontrar ou que a gente sabe hoje que estão relacionadas ao trabalho? Depende muito também da atividade, né, a qual o trabalhador estará exposto. Mas, assim, as mais frequentes são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né, as lesões por esforços repetitivos, que a gente chama de LER-DORT, né, que é uma das causas que tem mais afastamento, né, devido ao trabalho. As doenças relacionadas ao câncer, né, câncer ocupacional, as dermatoses ocupacionais, perda auditiva, né, induzida pelo ruído. Então, essas são as mais frequentes. E como você está falando, são doenças de vários tipos, para reafirmar que vai depender aí do local que pode vir a surgir, dependendo do local que você trabalha. Exatamente. E quando a gente está falando dessas doenças, desses problemas, muitos poderiam ter sido evitados com o uso de EPI, o equipamento de segurança? Com o uso de EPI, com o uso de equipamentos de proteção coletiva, né, que já entra para a questão administrativa da empresa, né? É uma máquina que você vê que é perigosa, é preciso ter uma área que meio que isole essa máquina, né? Um ambiente que tem muita liberação de produto químico, de poeira, coloca lá uns exaustores para essa poeira ser, né, dissipada. Então, assim, não necessariamente só o EPI, mas outros, né, procedimentos, medidas administrativas para reduzirem a questão do contágio, do afetar, né? Do afetar aquele risco à saúde do trabalhador. Então, mas essa questão do EPI vai também da responsabilidade, né? Tanto do empregado quanto do empregador, né? O empregado precisa realmente usar, né, aquele equipamento de proteção, né, para resguardar a sua saúde. O empregador precisa entregar, né, aquele equipamento ao empregado. Então, assim, são coisas que é uma via de mão dupla, né? Não precisa. Eu não estou usando o EPI porque eu não recebi o EPI. Sim, mas eu entreguei o EPI. Você precisa utilizar, né, de forma correta. Muitos deixam de usar porque incomoda, né? Eu uso aquele protetor auricular, tipo plug, que é aquele pequenininho descartável, né? Que conecta aqui na orelha, mas incomoda. Eu quero falar com meu colega, eu não escuto ele direito. Sim, mas aquele equipamento vai ajudar você a reduzir o ruído que chega, né, até você. Uma parceria, né, como você está falando, Exatamente. Vai a empresa e o trabalhador aí, a empresa também tendo a responsabilidade de ensinar como utilizar o EPI, a importância dele. E o trabalhador de usar corretamente, né, de manter aquele EPI, né, para que ele dure o mais tempo que for possível. E é isso.
E são muitos EPIs, né? Você deu o exemplo do ouvido, mas tem vários, dependendo se o seu trabalho se expõe a mais risco de queda, ou entre tem outros. Óculos de proteção, tem botas, né? Tem luvas, tem avental, né? Máscara, respirador. Então, são vários tipos de EPI de acordo com a atividade do colaborador. Érica, eu estava pensando aqui que, às vezes, quando a gente está trabalhando há muito tempo, às vezes a gente acaba se acomodando um pouquinho no trabalho, né? E deixa de fazer coisas que no início você fazia. E acaba que isso é uma coisa, é um ponto que a gente tem que trazer muita atenção para, principalmente o EPI. No começo a pessoa se vestia toda, se preparava toda. Agora nunca aconteceu, está 5 anos na empresa, vai deixando de lado. O famoso vício, né? Não tem aquela questão do aprender a dirigir, né? Que tem as pessoas que têm o seu vício, eu vou aprender com quem já sabe. Mas aquela pessoa tem aqueles vícios que vai ensinar errado a você. É meio que parecido, né? Com o pessoal que trabalha há muitos anos naquela atividade, já acha que se sente seguro para desenvolver aquele determinado procedimento. Eu não preciso de EPI nenhum, aquele EPI é muito chato, o óculos eu não enxergo direito, a luva não faz com que eu não tenha muita destreza, acaba tirando e, infelizmente, acaba gerando acidente de trabalho, né? Aqui no Ministério do Trabalho e Emprego, em 2023, houve em torno de 500 mil acidentes de trabalho, né? Desses 500 mil, mais ou menos 3 mil foram fatais. Em relação a 2022, houve uma certa queda, certo? Com relação à quantidade de notificações de acidentes de trabalho. Porém, houve um certo aumento em relação aos acidentes fatais. Então, esses acidentes fatais, a maioria deles acontecem em construção civil. Pessoas que trabalham em altura, pessoas que manuseiam máquinas, né, são propensas e, assim, muitos deles trabalham há muitos anos, né, na área, apesar da rotatividade de obras, trabalham muitos anos na área e acabam que, infelizmente, sofrendo acidente, né? É muito importante a gente falar sobre esse ponto, porque agora eu vou falar um negócio, homem já é teimoso, E quando vai há muito tempo, com 40 anos, 35 anos, acaba que deixa de lado. Claro que mulheres também podem deixar de lado essa questão da segurança, mas é muito importante a gente reafirmar e lembrar, todo mundo está trabalhando ali, mas quer voltar para casa, para estar com alguém, filho, neto, esposa, amigo, quer voltar para alguém e quer voltar saudável, para que possa viver. Não vamos deixar um acidente de trabalho, algo que poderia ter sido evitado, acabar com a vida. E por isso que existem legislações, né, para isso, para orientar as empresas, os empregadores, para que essa forma de trabalhar seja o mais segura possível, né? A gente está falando em relação à questão do trabalhador, mas o empregador tem muita responsabilidade nisso também, né? De promover um ambiente saudável, seguro, para aquele trabalhador treinar, né, para aquilo também. Não adianta você contratar um trabalhador para manusear uma máquina, um equipamento e não treiná-lo para isso, né? Soltar, jogar, não é assim. Tem que ter um certo treinamento para manusear aquele equipamento. Então, é muito importante essa questão da responsabilidade do empregador em promover um ambiente saudável, né, seguro, treinar o colaborador para que ele desempenhe, né, da melhor forma. Com toda evitar certeza. acidente. Com toda certeza. É aquela parceria que a gente estava falando em um investimento, né? Na empresa para que possa ter mais sucesso, para que possa evitar esses acidentes, esse investimento prévio, não só em conhecimento, mas em passar também para o trabalhador. O programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante essa manhã, a você também que faz parte desses 30 anos de aniversário Telecab, porque seja você de onde estiver nos acompanhando, você faz parte do sucesso e do crescimento da empresa. E olha, a gente ainda vai crescer muito mais, viu? Então, muito obrigada a você. Você que ainda não conhece a Telecab, não conhece nossos planos, fala com a gente também através do nosso Instagram, Telecab10, e vem fazer parte dessa família. Muito obrigada para você que está nos acompanhando. Amanhã nosso encontro continua marcado, às 8h30 da manhã. Pessoal, um excelente dia e até mais.